os quatro eixos, né? Anotei aqui os quatro eixos, anotei aqui que eu vou perguntar para você o que que são boas práticas, né? Uso de medicamentos, que tem que falar isso, né? Aí também tem a LGBTI+, né? Assim, a sigla. LGBTQIA+, mas qual é a relação disso? Assim, isso tem um. Não, que existe, se tem. Lá em Cariacica, uma vez, quando eu tive, acho que as primeiras vezes lá, na Câmara de Vereadores, foi abordado sobre a questão do homem, como é que chama? Da dificuldade de ter espinhos, mas é bom, bom também. Entendeu? E aí, se houver, não, se você colocar, não sei se você, não sei se você colocou nas suas redes sociais, Coloquei, eu compartilhei com o seu. entendeu? É. Ok. Olá, cá estamos nós com mais um podcast Conexão com Marta Cibien. Olha, eu sugiro que você preste atenção, desliga tudo aí, menos o seu celular, o seu YouTube aí, o seu canal. Porque hoje nós vamos aqui falar de um tema, como sempre, muito, muito importante. E aproveite e se inscreve no canal, porque aí você, né, sempre vai receber, são coisas muito interessantes, muito de valor. E hoje estou aqui com meu amigo, gente, o subsecretário de Estado, Carlos Lopes. Tudo bem com você? Tudo bem, Marta? Prazer estar aqui com você nesta quinta-feira para falar um pouco daquilo que a gente tem feito a nível de Estado. Então, o Carlos Lopes, para quem não sabe, ele subsecretário de Políticas sobre Drogas, da Rede Abraço. Conta para nós, para quem não sabe, o que é Rede Abraço? Então, Marta, em 2013, o governador Renato Casagrande lançou o Programa Estadual de Ações Integradas sobre Drogas, conhecido popularmente como Programa Rede Abraço. Certo. O objetivo desse programa é atender pessoas que voluntariamente buscam ajuda para tratar problemas decorrentes do uso abusivo de álcool e outras drogas. Atendemos tanto os indivíduos com problema direto no uso abusivo e também atendemos as suas respectivas famílias, porque a gente sabe de todos os impactos negativos que a droga costuma provocar no contexto familiar, social, de onde a pessoa vive, com quem ela convive. Então, o nosso programa, ele atende tanto as pessoas com problemas de uso abusivo de álcool e drogas, como também as suas famílias. Entendi. Esse que é o grande, vamos dizer, gargalo, né? Atender também as famílias. Isso eu quero dizer quando retorna. Ele passa quanto tempo, no mínimo, que o Estado ele mantém esse indivíduo, essa pessoa que está precisando? Quanto tempo ele fica na internação? Cada caso é um caso. Não existe uma prescrição
ou um limite para cada situação. Nós temos pessoas que passam por internação em leitos hospitalares, que às vezes ficam 1 mês, ficam 2 ou até 3 meses. Nós temos o caso dos encaminhamentos que fazemos para as residências de acolhimento transitório, e nestes casos elas podem ficar até 6 meses. Mas também nós temos outras possibilidades de tratamento que não são apenas internação ou acolhimento. Existem também possibilidades de cuidado e tratamento de forma ambulatorial. E aí, cada indivíduo é um. E de acordo com a sua demanda, com a sua necessidade, nós vamos adequando as possibilidades de tratamento a essa realidade. Entendi. Mas existe aquele compulsório, né? Como é que é o tratamento, aquele que é pego compulsoriamente? Como é que está essa lei? Foi muito discutido sobre isso, né? Muitas pessoas, muita divergência. Como é que está essa situação? Então, nós entendemos que o tratamento ele precisa ser prioritariamente voluntário. O sujeito precisa querer. Nós temos uma premissa de respeitar a autonomia do sujeito. Mas também sabemos, é verdade, que em alguns casos os indivíduos já perderam, né, a capacidade de decidir sobre si. E para estes casos excepcionais, que isso não deve ser a regra, o Estado tem a possibilidade da internação compulsória ou da internação involuntária. Mas esses casos não são tratados no programa Rede Abraço. Esses casos são tratados diretamente no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde. E nós, na Rede Abraço, cuidamos apenas de quem quer voluntariamente se cuidar, se tratar, fazer o acompanhamento conosco. Eu tive em São Paulo agora, por visitar minha filhota, e eu vi comentários, né, de que está sendo muito positivo o que está sendo feito em São Paulo. Existem coisas diferentes, você tem acompanhado coisas diferentes que tem feito lá e que, de repente, porque a gente busca, né, em outros estados e até fora do país, modelos para ficar melhor, cada vez mais atender a população. E você tem visto se foi coisas diferentes que foi feito lá? Como é que diz que os números de dependentes na rua e tudo melhorou muito, né? Você tem alguma ideia do que foi feito lá de diferente? Então, aqui no Espírito Santo, graças a Deus, nós não vivemos o drama e a complexidade que vive o estado de São Paulo, especialmente o município de São Paulo. Então, a nossa realidade aqui, ela ainda não requer intervenções drásticas, porque a nossa complexidade, volto a dizer, graças a Deus e as políticas públicas que já são desenvolvidas nesse estado há bastante tempo, não nos levam a ter, por exemplo, cracolândias como nós temos em São Paulo. Sim. Eu desconheço os números de São Paulo, mas também olho com bastante preocupação para políticas de caráter higienista. Aquelas políticas que às vezes a sociedade clama porque quer tirar o problema da sua rua, ficar bonito, do seu, né, olhar. Então, políticas autoritárias de caráter higienista, elas não gozam da nossa simpatia. Mas eu também preciso ser honesto e dizer que não estou acompanhando profundamente o caso de São Paulo e as medidas que lá têm sido adotadas. O que a gente sabe e vem acompanhando é que esse é um problema que tem perpassado governos em São Paulo, tanto da esquerda como da direita, agora do centro, que já teve, e é um problema com a qual São Paulo tem tido muita dificuldade de lidar, cujos desafios têm sido, de fato, bastante provocadores aos governos que por lá passam. E aí a gente vê, aqui nosso governador tem uma preocupação bem bacana, né? bem especial com essa matéria, com essa área, como tudo é social, né? E aí, o que tem se feito de novo para... se é que existe alguma coisa de novo para se fazer, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre como funciona a Rede Abraço na prática. Por exemplo, Por exemplo, eu tenho um parente, eu tenho um conhecido, eu tenho
alguém que precisa, que está, né, necessitando de ser cuidado, porque tem essa, eu nem sei como é que se fala, né, vício, enfim, Esse né, problema. usando, é um problema. E aí, qual é o primeiro passo? Qual é o beabá? Como é que eu faço? Como é que eu busco? Como é que eu encaminho? Como é que eu falo com essa pessoa para procurar a rede Abraço? Nós temos hoje, além de toda a rede de atenção psicossocial que funciona nos municípios, através dos CAPs AD, nós temos 3 centros estaduais de atenção e cuidado às pessoas com problemas de álcool e drogas. São os chamados CAADs. CADES. Então, nós temos o CAAD Vitória, para atender toda a região metropolitana e a região centro-serrana do estado. Temos o CAAD em Cachoeiro de Itapemirim, para atender toda a região sul. E temos também um CAAD em Linhares, para atender toda a região norte. Então, hoje, são 3 centros que funcionam. O de Linhares e de Cachoeiro foram inaugurados agora no início de 2022, então um pouco mais de um ano de funcionamento. E qualquer pessoa com um problema, ou qualquer familiar, ele pode procurar o nosso serviço de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 4 da tarde. Os nossos centros, eles possuem equipe composta por vários profissionais. Temos desde a área de enfermagem, assistente social, psicólogo, nutricionista, médico clínico geral, médico psiquiatra. Então, é uma equipe multiprofissional que vai atender esses indivíduos e construir com esses indivíduos o plano individual de atendimento. Porque, volto a dizer, cada indivíduo é um. E para cada indivíduo é preciso pensar nos seus desejos, nas suas aspirações, onde ele quer chegar. E aí a gente constrói em conjunto com esse sujeito, reconhecendo que ele é um sujeito de direito, né? E, nesse caso, nós ofertamos as possibilidades que dispomos. Então, aí você falou 3, né? 3 casas CAADs. Então, era só em Vitória. Esses outros 2 são bem novos, né? Lá no sul e norte, não é isso? Quando assumimos, em 2019, nós tínhamos apenas o Centro de Acolhimento de Vitória. E nós, próximo ali ao Porto. Uhum. Nós ampliamos, mudamos de lugar, né? Hoje a gente funciona na Rua 13 de Maio, número 47, no centro. Nós hoje temos um centro com 7 pavimentos, é um espaço altamente preparado, com atendimento digno, com servidores qualificados, onde as pessoas são ali atendidas. Nós atendemos qualquer pessoa que nos procura. Eu costumo dizer que os nossos centros, eles são centros de esperança, porque as pessoas, ao chegar lá, elas são atendidas sem qualquer julgamento, sem qualquer preconceito. Não nos interessa saber o que a pessoa fez ou deixou de fazer. Ali estamos tratando de gente, de pessoas, de cidadãos. E como tal, eles merecem todo o nosso respeito e o atendimento digno que deve ser dado a qualquer ser humano, em qualquer circunstância. Então, hoje nós temos esses 3 centros, nós fazemos neles todo esse acolhimento, fazemos também encaminhamentos, porque entendemos que alguns indivíduos podem fazer o tratamento, por exemplo, no CAPS, na rede de atenção psicossocial. Alguns indivíduos têm comorbidades, então precisam ser tratados em espaços de saúde que também permita esse atendimento às suas outras demandas de saúde. Então, nós temos ali um leque de opções que vão desde tratamento ambulatorial, encaminhamento para RAPs, encaminhamento, inclusive, para a Defensoria Pública, quando detectamos violações de direitos, ou até mesmo Ministério Público. E também temos a possibilidade, como eu já disse, de internação hospitalar ou de encaminhamento para residência transitória de acolhimento. Acontece mesmo que vocês pedem, quando vocês precisam de internamento hospitalar, é atendido? Sim, funciona? Sim, nós tivemos aí mais de 500 pessoas atendidas nos últimos 4 anos em internação hospitalar. Então, os nossos números são grandes e falam por si, demonstrando a complexidade desse problema e também a efetividade do nosso serviço.
Além dos centros de acolhimento, o programa Rede Abraço, ele não atua apenas na perspectiva do cuidado e tratamento. É Sim. claro que essa, digamos, é o nosso carro-chefe. Mas nós também atuamos na perspectiva da prevenção, da reinserção social, porque esses indivíduos, na maioria das vezes, quando chegam a buscar ajuda e tratamento, eles já estão com os laços familiares rompidos, laços comunitários e sociais fragilizados, sem perspectiva de trabalho e renda. Alguns chegam procurando o nosso serviço, não possuem nem documentos, ou porque nunca tiveram, ou porque perderam. Então, nós temos também uma política de reinserção social, objetivando fortalecer e resgatar os vínculos familiares e comunitários, promover a elevação da escolaridade e qualificação profissional, e também, naturalmente, a promoção da cidadania, né, que é dar ao indivíduo uma identidade, um documento, para que ele possa, de fato, ser um cidadão de direito e deveres também, né? Olha, para você que não conhece esse programa, não conhece o Carlos Lopes, ele é mestre em políticas públicas, não é isso? Ciências Sociais pela UFES e agora doutorado. Está fazendo doutorado, né? Então, assim, é muito dedicado, já visitei várias vezes. A dedicação dele com essa pasta, vamos botar a pasta, porque é uma, né? E é bem bacana, bem bacana. E aí eu quero voltar para falar como casas transitórias. Como é que é isso? O que são casas transitórias? São as comunidades terapêuticas, né? Ah, tá. Só que nós estamos trabalhando com um conceito mais ampliado, né? Porque aquela ideia de comunidades terapêuticas, nós temos tido uma interpretação equivocada e uma associação exagerada a espaços que não possuem, às vezes, as condições adequadas, excessivo proselitismo religioso, e o nosso programa não é nessa linha. Nós respeitamos as religiões, mas partimos do pressuposto de que o Estado é laico. Da mesma forma que também entendemos o papel e a importância da espiritualidade no cuidado e tratamento. Mas não pode se ancorar apenas nisso. Nós buscamos uma perspectiva mais científica e metodológica para enfrentar essa realidade. Tratamento mesmo. Exatamente. Né? E compreendendo que é uma luta, é um processo. Nem todos os indivíduos vão conseguir chegar à abstinência total. Nós acreditamos e defendemos que, para muitos, a perspectiva da redução de danos é a perspectiva mais adequada. Então, assim, buscamos trabalhar com foco no cidadão. Desprovidos de posicionamentos ideológicos de A ou de B, mas sempre observando a premissa de autonomia do sujeito, respeito às diferenças e aos direitos humanos, e toda essa abordagem que deve ser feita tendo o sujeito no centro das nossas preocupações. Bacana. Tem algumas perguntas aqui. Antônio Carlos, ele fala: o que se pode fazer para ajudar um dependente? Acho que está bem posto. Vocês estão ajudando, né? Pode procurar os nossos serviços da Rede Abraço, os nossos CAAD, se for aqui da região metropolitana. Pode procurar o nosso centro em Vitória, Rua 13 de Maio, número 47. Temos um 0800, onde as pessoas podem ligar e tirar dúvidas, que é o 0800 028 1028. Então, qualquer pessoa que tiver dúvida pode ligar amanhã em horário comercial, de 7 às 17, e lá ele vai ter as suas dúvidas sanadas. Entendi. E também, daqui a pouco a gente vai falar sobre alguns temas, alguns pontinhos aí que vai te responder melhor, tá? O Elias Nunes, ele diz o seguinte: boa noite, parabéns por esta live, parabéns para o Carlos Lopes pelo trabalho política sobre drogas. Né, a gente já conhece o Elias. Guilherme Costa também está parabenizando, e a Leda Nunes, subsecretário Carlos Lopes, presta serviço de excelência. Parabéns pela dedicação e empenho em fazer sempre o melhor pelo nosso Estado. Tá vendo? Não sou só eu que falo, né? Tem muita gente que reconhece isso. Você não acha que é pouca divulgação desses CAADs? Nós estamos trabalhando para divulgar cada vez mais. O governo do Estado já fez campanhas publicitárias,
A comunicação institucional do nosso governo tem feito a divulgação. Estamos também trabalhando na perspectiva de aumentar a nossa comunicação através da produção de materiais gráficos. Então, nós estamos num processo de divulgação. Mas, obviamente, que quanto mais informação, melhor. Mas nós estamos dentro desse processo comunicando na medida do possível. Então, olha, vocês trabalham, Carlos, com 4 eixos, né? Que é prevenção, tratamento, reinserção social e estudos, pesquisas e avaliações, né? É um fortalecendo o outro. De que forma? Como são essas pesquisas? Inclusive, hoje tem um artigo meu publicado na Gazeta, onde a gente aborda exatamente isso. Nos últimos anos, apesar de todo o avanço da ciência ao longo das últimas décadas, apesar de toda a comprovação empírica do papel, da relevância e do lugar do saber científico, nós vivemos anos de negacionismo no Brasil recentemente, né? Uhum. As pessoas colocando em xeque as vacinas, em vários aspectos da vida, e o campo das drogas não passou imune a isso. Nós tivemos estudos que foram vetados, estudos da Fundação Oswaldo Cruz, que é uma das fundações mais renomadas da América Latina e, por que não dizer, do mundo, né? Nós tivemos estudos vetados, nós tivemos negacionismo, inclusive na política de drogas. Mas aqui no estado do Espírito Santo, felizmente, por orientação do nosso governador Renato Casagrande, nós nos pautamos sempre nas evidências científicas, naquilo Sim. que tem evidência, naquilo que tem comprovação. E para continuar nessa linha, nós esse ano estamos realizando 3 pesquisas cujo objetivo é fazer um mapa da situação da drogadição em nosso estado. Então, estamos pesquisando o consumo e o acesso ao uso de drogas nas escolas do ensino médio. Bacana. Estamos fazendo uma pesquisa sobre o uso do crack nos municípios onde tem as cenas do crack. E também uma pesquisa sobre o índice de mortalidade nos últimos 10 anos provocado por substâncias psicoativas. Então, com esse objetivo, a gente pretende, com essas pesquisas, a gente tem o objetivo de ter uma realidade e, a partir de uma realidade melhor definida, melhor desenhada, um diagnóstico mais preciso, e, a partir disso, formular novas propostas de intervenção dentro desse conjunto de políticas públicas que o governo do estado já faz, tanto no campo das drogas especificamente, como em todas as políticas sociais. Porque a gente precisa também compreender que a gente precisa atuar não apenas no cuidado quando o sujeito já está fazendo uso, mas também de forma preventiva. Agora, quando se fala de prevenção, muita gente acha que prevenção é fazer discurso moralista, dizer não às drogas e tal, enfim. Quando as pesquisas mostram que isso não surte muito efeito. A gente precisa fortalecer os fatores protetivos. Sim. Então, os nossos jovens, os nossos adolescentes, as nossas crianças, eles precisam ter outras alternativas de vida que não seja o uso de substâncias psicoativas, que não seja a adesão ao mundo do tráfico e da criminalidade. Então, é preciso que outras perspectivas estejam no horizonte de nossas crianças, adolescentes e jovens. E para isso a gente precisa ter famílias fortalecidas, a gente precisa ter políticas sociais funcionando, a gente precisa ter políticas educacionais efetivas, e o governo do estado hoje atua fortemente na expansão do ensino integral. Então, nós já temos muitas escolas funcionando em período integral, políticas na área do esporte, da cultura. Então, a questão da prevenção às drogas é uma questão transversal, que perpassa todas as políticas públicas, especialmente as políticas do campo social. Então, é preciso investir nessa juventude, é preciso investir nas crianças desde a primeira infância. E o governo do estado, do governador Renato Casagrande, tem feito isso. Nós temos um guarda-chuva de políticas públicas, onde praticamente todas as secretarias do governo hoje,
elas têm alguma política pública sendo executada, voltada para as pessoas que mais precisam do Estado. Então, os grupos mais vulneráveis, eles são contemplados porque o nosso governador é um governador de uma grande sensibilidade social e humana, cuja história de vida é coerente com a sua preocupação tanto no respeito ao ser humano, como também nas questões mesmo de meio ambiente, sustentabilidade, toda essa pauta que o nosso governador abraça já de muito tempo. De muito tempo. Aqui, o Espaço CIBEM, né, ele atende pessoas, homem, mulher, com drogadição, sem drogadição, e tem também essa expertise, e a gente sabe que jamais um especialista vai lutar ou vai competir com as drogas, porque cada um tem o seu motivo, cada um... E se falando assim, coisas mais simples e mais real, é prazer. E não compete a gente, né, o profissional da área, medir forças com o prazer, né, de cada um. Enfim, mas sabendo que dá um alívio, porque a gente sabe que tem muitos pais, muitas famílias sofrendo muito com os filhos, né, que estão nas drogas. E dá um consolo muito grande saber que tem essas políticas públicas, saber que tem, né, que esta pasta, eu digo assim, que cuida, faz essas políticas sobre drogas e tem a Rede Abraço. Agora, nós temos um gargalo aí, aliás, temos vários, né, porque a gente não dá conta de tudo, né? Por exemplo, homens. Nós temos bastante lugares onde trata, né, que acolhe os homens, né? E como é que está para as mulheres? Porque a gente sabe que também tem muitas mulheres nas drogas, né? Como é que está esse caso que eu acho um pouco bem sério, né? Sim, a problemática das drogas, ela não escolhe gênero, ela não escolhe classe social, ela não escolhe cor, muito menos religião. Nada. Todos estão à mercê, todas as famílias podem ser atingidas de uma forma ou de outra. Hoje nós temos um grupo que prestamos atendimento composto majoritariamente de homens. Sim. Mas também temos mulheres que fazem uso, que procuram ajuda. É interessante porque quando a gente vai para o número de atendimentos, de pessoas atendidas, nos últimos 4 anos e 4 meses, desde janeiro de 2019 até agora maio, nós tivemos mais de 11 mil atendimentos no CAD. Ou melhor, mais de 11 mil pessoas atendidas no CAD. Totalizando mais de 52 mil atendimentos. Nossa. Esse público, ele no que tange às pessoas com problema de drogas diretamente, ele é majoritariamente masculino. Quando a gente vai para o atendimento de famílias, as pessoas que buscam ajuda são majoritariamente mulheres. Então, assim, há uma questão aí, a mulher... Busca para o marido, busca para o filho. Pelo filho, exatamente. Hoje nós temos a possibilidade de tratamento tanto para homem como para mulheres. Para as mulheres, o que a gente não dispõe no momento é de residências de acolhimento femininas. Infelizmente, elas são escassas no estado e as que existem não se enquadram ao nosso padrão, às exigências que fazemos, porque nós temos um critério bastante rigoroso para o credenciamento dessas entidades e hoje nós contamos com 5 residências masculinas, totalizando aí 150 vagas, e neste momento não disponibilizamos de nenhuma feminina. Estamos, inclusive, na expectativa, na busca, porque é importante. Mas a nossa maior demanda mesmo ela é masculina para atendimento. Mas isso não significa que não tenhamos demanda feminina. A gente sabe que tem particular, né? Por aí onde... Tem. Né? Particular. Mas o governo tem esse interesse de ter, né, o feminino. Sim. Temos mais perguntas aqui. Aline Castro, como faz para acessar o serviço? Tem que marcar horário? Não. Qualquer pessoa pode procurar o nosso serviço de 8 da manhã às 4 da tarde e ela será atendida. Né?
A outra pergunta do Antônio Carlos: a igreja tem trabalhado na recuperação, porém muitos contestam o tratamento das comunidades religiosas, afirmando que quando conseguem a abstenção do uso de drogas, fazem do dependente um fanático. É assim que é visto? Nós respeitamos muito o trabalho feito pelas igrejas católicas, evangélicas, pelas religiões de modo geral, os espíritas, kardecistas. Então nós temos um respeito e um reconhecimento a esse trabalho que é feito pelas entidades religiosas. Agora, existem residências, existem comunidades terapêuticas e instituições religiosas que são sérias, e existem aquelas que têm outros interesses por trás. Interesses mercantis, interesses mesmo de ganhar adeptos, sectos para determinada religião. Até politicamente, né? Uso político. Então, tudo isso existe. Mas o que eu posso dizer, enquanto subsecretário de Estado, é que nós reconhecemos a importância, o valor e a contribuição que as religiões prestam neste acolhimento às pessoas com o uso abusivo de álcool e outras drogas. Então, isso precisa ser dito. Agora, é sempre necessário, como propriamente disse a parábola bíblica, é sempre necessário separar o joio do trigo. O joio do trigo, exatamente. E é o que vocês fazem muito quando vão credenciar uma casa, né? Exatamente, é o que buscamos. Olha, quem está aqui parabenizando é o Odimar, você conhece? Claro, grande amigo, companheiro de longa data. Lindo, maravilhoso. Muito obrigada por estar aí. Caríssima Marta, caríssimo Carlos Lopes. O que ele quer dizer com isso, hein? Que bom. Voltando cá, existe a questão da reinserção nas comunidades. Como é que isso funciona? Qual é a preocupação de quem está à frente desse trabalho quando esse indivíduo sai, né, de lá das casas de recuperação, não sei como é chamado, mas, né, quando ele volta para a sua comunidade? Qual é a preocupação? O que acontece? A partir do momento que o indivíduo começa algum tipo de tratamento conosco, nós também já começamos a trabalhar com ele a sua reinserção social e produtiva. Uhum. Porque, como eu já disse mais cedo aqui na minha fala, muitos desses indivíduos chegam para nós com vínculos totalmente rompidos, vínculos familiares, sociais, comunitários, empregatícios, e nós trabalhamos nessa perspectiva de resgate e fortalecimento desses vínculos, de encaminhar esses indivíduos para a elevação de escolaridade. Hoje, as nossas residências de acolhimento, elas contam com o EJA funcionando dentro delas. Temos mais de 50 acolhidos fazendo ou cursando encaminhados no EJA. Fizemos a capacitação pelo programa Qualificar ES de mais de 300 pessoas nos últimos 2 anos, que concluíram, né? Eu estou falando dos que concluíram, mais de 300. Então, nós trabalhamos nessa perspectiva. Fortalecimento e resgate de vínculos familiares, comunitários e sociais, elevação de escolaridade, qualificação profissional para que o sujeito possa ser inserido no mercado de trabalho, e a promoção da cidadania mesmo, que às vezes, ajudar o sujeito, orientá-lo a tirar a certidão de nascimento, que ele perdeu e que por isso não tem nenhum outro documento, enfim. Ele fica bem amparado no sentido de... E o retorno é muito grande? A volta, como eles falam assim, agora eu estou limpo, né? Vou usar o português que é usado, bem usual, né? Está limpo. Aí, de repente, cai, né? Aí volta. Tem muita reincidência, muita volta. O índice de recaída ele é alto, né? Mas nós não trabalhamos com esse indicador, números, né? como dando a eles destaque e protagonismo. Por quê, Marta? Porque nós entendemos que não é só ficar limpo que significa sucesso do programa. O que é? Por exemplo, nós temos casos de pessoas que chegam ao nosso serviço com ideação suicida.
Entendi. E graças ao trabalho que a nossa equipe faz, a gente consegue evitar suicídios, por exemplo. Eu vou dizer que esse dado não importa? Nossa. Esse dado, para nós, ele importa muito mais do que se o sujeito parou ou não de usar droga. Se ele voltou a usar. Sujeitos que chegam no nosso serviço ameaçados de morte, que nós conseguimos encaminhá-los para algum tipo de abrigamento e salvá-lo, por exemplo, de ser assassinado pelo tráfico. Para nós, essa vida ela é mais importante do que ficar fazendo julgamento se o indivíduo recaiu, se não recaiu, quantas vezes recaiu, quantas vezes voltou. Nosso programa, os indivíduos podem voltar todas as vezes que julgarem necessários. Entendi. Estamos lá de portas abertas para acolher a todos e todas, sem preconceito, sem estigmas, porque a sociedade já faz isso. Nosso centro não pode ser um espaço de reprodução de marginalizações, violências e exclusões. É incluir. Exatamente. Inclusive, no meu trabalho, um dos meus trabalhos que eu faço de constelação familiar, é exatamente isso. Quando você tem o seu campo, né, familiar aqui, quando tem muitas coisas excluídas, por exemplo, um dependente químico, ou abortos, assassinatos, essas coisas todas, elas são incluídas na vida, né? E quando a gente inclui, a gente resgata. Olha que coisa incrível. Quanto mais você exclui, mais desengrenado fica o seu campo familiar e mais tendência a voltar a ter todos esses problemas, né? São como é que chama? Os emaranhados da Sim. família, né? Olha, nós temos aqui o Odmar está dizendo o seguinte: pergunta se há como considerar a questão drogas para além da saúde e segurança policial, também do ponto de vista da economia. Sim, se nós olharmos os impactos que o uso abusivo de drogas e álcool provoca no mercado de trabalho, nós temos vários indivíduos que faltam no trabalho, abandonam o trabalho, provocam algum tipo de prejuízo para fazer uso e consumo de drogas. Então, há um impacto, sobretudo, na mão de obra que nós temos disponível para o mercado de trabalho e, consequentemente, para a economia. Então, isso é preciso deixar claro. Da mesma forma, se a gente for considerar a quantidade de recursos que as pessoas drenam, né, para o consumo, poderia estar movimentando a economia formal, a economia legal, né? Sim. Então, sem sombra de dúvidas, tem impactos que vão muito além da questão da segurança pública. Mas nós, na Rede Abraço, tratamos a questão da drogadição como uma questão de saúde. Certo. Agora, tem uma outra questão. Às vezes as pessoas falam de drogas e desconsideram o álcool. Ah, é. Porque há um foco exagerado nas drogas ilícitas. Enquanto que as chamadas drogas lícitas passam despercebidas e são muito mais aceitáveis socialmente. Eu estava assistindo uma reportagem hoje a respeito, no Canadá, tem acho que 38 mil, não sei quantas numerações lá, eu prestei mais atenção na atitude, no comportamento das pessoas fumando. Eles lançaram assim, aqui, por exemplo, nos cigarros, dentro, na caixinha do cigarro, eu nunca fumei, não presto muita atenção, mas parece que está escrito um monte de coisa, que faz mal isso, faz mal aquilo, faz, né, isso, dá câncer, não sei o que e tal. Lá, em cada cigarro, está escrito tudo isso. Em cada cigarro. O sujeito pega o cigarro, está escrito. Pega outro cigarro. Já pensou que bombardeio, né? E é o primeiro país do mundo que está lançando esse tipo de conscientização, de prevenção, para ver se melhora um pouco, porque está muito. E nisso que a reportagem estava rodando, eu ficava vendo as atitudes das pessoas fumando, né? É muito prazer. E é muito louco ao mesmo tempo, você pegar aquilo, botar para dentro, aquela fumaça e botar para fora, sabe assim? É muito estudo em cima dessa... Será que é falta? Será... O que é? Né? Embora a gente que estuda a psicologia, a psicanálise, tenha alguns estudos sobre isso, mas é muito fino, né, para a gente colocar isso aqui, o que provoca, porque tem várias coisas, né?
Existem interditos, frustrações e vazios existenciais que a gente não consegue explicar porque eles estão no campo da subjetividade. Exato. Então, de forma objetiva, nunca conseguiremos explicar ou compreender. Somente quem vive é que sabe dizer e falar sobre isso. Voltando a uma questão que eu gosto de frisar. A nossa sociedade tem adotado posturas excessivamente moralistas, voltadas apenas para uma perspectiva das drogas ilícitas e fazendo vistas grossas para as drogas lícitas, inclusive o álcool. Muito. E não é à toa que a maior multinacional brasileira é uma indústria de álcool. Não vou falar o nome aqui para não fazer propaganda dela. Exatamente. Não está pagando nada. Exatamente. Mas é a nossa maior multinacional. Produz o que? Álcool. Cerveja. E a cerveja é muitas das vezes a porta de entrada para várias outras. Quantas famílias, gente? E tem uma outra questão ainda que eu vou provocar todo mundo que está ouvindo, porque ninguém consegue passar ileso. Quantas pessoas na nossa sociedade fazem uso de algum remédio para dormir? Que droga? O Rivotril, o Zopidem, os tarjas pretas e todos os outros, em que às vezes as pessoas sentadas nos seus tronos de juízo e moralidade apontam o dedo para quem está fumando um cigarro de maconha ou cheirando um pó, e a quantidade de remédio que ela ingere também para dormir, também para sentir alegria, paliativos, também para ter uma noite e um dia menos estressante. Então, Marta, na história da civilização humana, quando a gente vai olhar, inclusive nos povos primitivos, e inclusive aqui no Brasil a gente pode olhar para os povos indígenas, toda a sociedade ela fez uso de algum tipo de substância psicoativa. Exato. Na história da humanidade não existe registro de sociedade sem drogas. O que muda são os contextos, as formas, os resultados, os impactos e os tipos, que variam, né? As tribos indígenas usam ervas, né? Hoje nós estamos no campo dos sintéticos. Xamanismo também, acho que usa. Exatamente. Então, é preciso ter muito cuidado com esses discursos excessivamente moralizantes, excludentes, estigmatizantes, porque às vezes a gente está vendo um cisco no olho do outro e vezes, a montanha que está sobre a nossa cabeça a gente não enxerga. Não enxerga. Tem aqui a Suami Vivekananda Dutra, está parabenizando o seu trabalho. Nós temos aqui a Helena Penteado. Muito importante a divulgação das ações no fortalecimento de vínculos de modo mais amplo. O Eliomar está perguntando, este programa também acolhe os familiares de que forma que acolhe? Então, nós temos o atendimento, o acolhimento às famílias. Como eu já disse, nós temos equipe profissionais, de assistentes sociais, psicólogos. Então, as famílias elas vão encontrar na nossa equipe de profissionais o acolhimento e o acompanhamento. Então, a possibilidade de ser acompanhado por um psicólogo, por um profissional da área, que vai dar a essa família o devido instrumental para manejar e lidar com este vício. Porque a drogadição provoca uma coisa que a gente chama de codependência. Sim. É quando toda a família, ou parte da família, ou aquele contexto social mais próximo, passa a girar em torno do vício do indivíduo. Nós temos um caso, por exemplo, de uma família de classe média alta, em que a família sustenta todo o vício dos filhos, né? E todos os desdobramentos disso, porque se sente emocionalmente chantageada. Se você não me der, eu vou roubar. Se você não me der, eu vou matar. Se você não me der, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então, essa chantagem emocional, as famílias precisam ter instrumental para lidar. Porque não é fácil, né? E como que então, a nossa equipe vai acolher essas famílias e vai dar a eles, né, esse suporte emocional, esse instrumental também, para que essa família aprenda a lidar com esse familiar, que seja usuário, dependente,
da melhor forma possível, sem que a família esteja a reboque. Porque existem situações em que a família também precisa compreender que o sujeito pode estar fazendo uma escolha de vida. Sim. E ela também precisa ser respeitada. Agora, a família não pode morrer junto nesse caso, mas nós temos todo o suporte para dar a essas famílias e também às pessoas com problemas do uso de drogas e álcool. Tem mais pergunta aqui, muito importante a entrevista, conheço, tá bom. O Odmar fala assim, sobre a cadeia de distribuição de rendas, desde o fabrico, passando pelas propinas e os pontos de sendas. O Odmar está querendo ir fundo no negócio, né? Porque aí a gente vai mais pelo campo da segurança pública. Nós sabemos hoje que o tráfico de drogas no Brasil, ele não está nas periferias ou nas favelas, como muitas pessoas querem fazer acreditar. O topo da pirâmide não mora lá nos morros. Sim. O topo da pirâmide mora nas nossas áreas nobres. E isso é preciso ser debatido com seriedade. Quem está lá morrendo nos morros e periferias são os jovens negros que muitas das vezes não tiveram oportunidade de ter uma escolaridade de qualidade, de ter acesso ao mundo do mercado de trabalho, porque nós vivemos numa sociedade capitalista, altamente consumista. Sim. A mesma sociedade que diz que para você ser aceito você precisa ter um iPhone, para você ser bem visto você precisa estar usando roupas de marca, tênis da Nike. Exatamente. A mesma sociedade que cria esses signos de valor, prestígio e identidade é a mesma que nega a boa parte da nossa população, especialmente da população negra desse país, que historicamente vem sendo marginalizada, excluída, desde lá do processo escravocrata que nós vivemos por mais de 3 séculos. Então, a sociedade cria parâmetros de inclusão e aceitação. Mas ela não garante a todos igualmente esse acesso. Não mesmo. E, às vezes, o jovem que, sem escolaridade, vai ter que trabalhar duro para ganhar um salário mínimo, 2 salários, no tráfico ele tira isso em 2 noites. Nossa, às vezes em uma. Às vezes em uma, né? Ou em uma semana que seja. Então, é muito mais atrativo para ele. E com isso ele vai ter acesso ao que ele quer consumir. Com isso ele vai ter empoderamento. Porque os sujeitos, quando estão no tráfico, sobretudo armados, eles se sentem empoderados, eles têm a sua masculinidade afirmada. Mais namoradas. Mais namoradas, enfim. Ele passa a ser respeitado. Olha só, vou te dar um exemplo. Quando a gente passa num semáforo e a gente vê um garotinho vendendo bala, na grande maioria dos casos, esse garotinho ele é invisibilizado. Ele não é visto. As pessoas sequer abaixam o vidro do carro. É como se não existisse. Agora, quando esse mesmo garotinho cresce e passa a portar uma arma, uma metralhadora ou coisa do tipo, aquele que o invisibilizou lá quando ele era criança, agora vai ter medo dele. Então isso tem todo um jogo de signos, de prestígio, de poder, de empoderamento, que vai impactar nas adesões que os sujeitos fazem. Por isso que eu volto à minha fala. Mais do que falar que drogas matam, isso a gente sabe, todo mundo sabe, é preciso agir de forma a apresentar outros caminhos e horizontes. Para quem dá aula em escola pública, sobretudo de periferia, é muito comum você ter alunos que você pergunta para ele, qual é seu sonho? O que você quer ser quando crescer? Qual é o seu projeto de vida? Ser o dono da boca, ser o dono do morro, ser o dono, né? Então, falta horizontes alargados. E cabe ao Estado, eu falo Estado do seu ponto de vista enquanto ente, atingido aí governo federal, estadual e municípios, oferecer políticas públicas
que sejam portas de saída, ou mesmo até que sejam portas que evitem a adesão. Sabe assim, para mim que tem um consultório, para você que não sabe, nós temos aqui o Espaço CBN, nós temos consultórios, nós cuidamos de pessoas, né? Cuidamos de pessoas, inclusive pessoas com drogadição, pessoas que estão... Porque sabemos que a drogadição, ela vem através desses vazios, dessas buscas. Às vezes é porque quer mesmo, não sei, né? A gente não vou discutir isso aqui porque de jeito nenhum. Mas, enfim, cuidamos de você que está precisando e quer, né? A gente colabora com você, porque quem se cuida realmente é com autoconhecimento. E, assim, a todo instante, os pais, a família, muito, né, preocupada. O que a gente mais vê falar é o seguinte: nossa, eu morro de medo do meu filho ir para as drogas. Ele não fica com medo que o filho, sei lá, escolha uma profissão que ele não quer, ou fica sem estudar. Né? A preocupação maior dos pais, e eu, né, acho que tem razão, é as drogas, porque é quase que um caminho sem volta, né, Carlos? O ideal é evitar essa entrada, essa adesão, né? Mas a minha palavra aqui hoje ela é de esperança para quem está nos assistindo, nos ouvindo. Não desista dos seus filhos, da sua família, dos seus entes queridos, mas também não tente lutar sozinho. É preciso ter o instrumental para lidar com essa situação. E nesse sentido que eu digo, a Rede Abraço tem essa oferta de cuidado, de acolhimento, de tratamento, tanto para os sujeitos que estão vivendo esse problema, como para as suas famílias. Temos mais perguntas aqui. Eu li uma pergunta. E o aumento do uso dos remédios para dormir também é uma droga lícita e que causa dependência? Os profissionais do candidato também atendem casos de pessoas dependentes dos remédios? A Rede Abraço também atende essas pessoas que são dependentes de remédios? Nós podemos fazer uma primeira abordagem para quem nos procura e cada caso vai ser estudado e, dependendo da situação, encaminhado para um outro espaço que, de fato, possa garantir um tratamento mais adequado. Mas toda pessoa que chega ao nosso serviço, independente de qual seja o seu problema, no campo do álcool e das drogas de modo geral, ela será acolhida. Tá. Movimento em defesa das comunidades terapêuticas do Espírito Santo. O movimento em defesa dos CTs do Espírito Santo entende que temos alguns problemas em algumas CTs quanto ao uso da religião, porém estamos avançando muito quanto à regularidade dos nossos CTs, das nossas CTs. Norlen Appelfeller. No mês de junho tem a Semana Nacional sobre Drogas. O CAAD fará algum evento para divulgar esse tema tão importante, também divulgar os CAADs? Sem dúvida. Toda quarta semana de junho, ela é a Semana Nacional de Política sobre Drogas e também a Semana Estadual. Nós já fizemos o ano passado uma programação, foi a primeira semana estadual, e este ano teremos a segunda. Em parceria com o Conselho Estadual de Política sobre Drogas, o COESAD, nós estamos organizando essa semana entre os dias 26 e 28 de junho. De segunda a quarta-feira, teremos uma programação com vários palestrantes do Espírito Santo e do Brasil, que estarão lá no auditório do Palácio da Fonte Grande, no centro de Vitória, debatendo essa 26 questão. A 28? 26 a 28 de junho. Também teremos atividades em Linhares, no dia 22 de junho, e também em Cachoeiros do Itapemirim, está prevista para o dia 19 de junho. Bacana. Então, a subsecretaria, em parceria com o Conselho, que é o órgão de controle, está realizando essas atividades e toda a sociedade está convidada a participar conosco. Nós temos um site que é o ocid.es.gov.br, que é o Observatório Capixaba de Informações sobre Drogas, e lá as pessoas vão poder acompanhar a nossa programação, assim como podem acompanhar também todas as informações pertinentes à política de drogas no Estado e até no Brasil, porque nós temos interface com outros observatórios. Então, quem quiser aí acompanhar nossos indicadores, ter informações sobre o programa, basta acessar ocid com c.es.gov.br. Obrigada, Suami. Está nos parabenizando, né? Elias Nunes fala o seguinte: a política sobre drogas não poderia ser municipalizada, já que é no município que sofre mais de perto com questões de drogadição.
Os municípios não poderiam estar mais dentro do CAAD ou estão? Olha só, a política sobre drogas, saúde mental, álcool e drogas, o desenho dela é para que, de fato, ela seja executada pelas municipalidades. Mas quando o governador lançou um programa estadual, lançou porque entendeu que nem todos os municípios tinham condições de construir a sua própria rede de atenção. Então, nesse sentido, o programa estadual ele vem a se somar aos serviços que já existem nas municipalidades. E nós estamos abertos permanentemente, de forma dialogal e institucional, com os municípios, com os CAPs, com a rede de atenção psicossocial, para que a gente possa somar forças. Não é o objetivo do Estado chamar para si sozinho essa responsabilidade. Nunca foi. A Rede Abraço ela é uma resposta para as limitações que as municipalidades possuem, sobretudo porque sabemos que nós temos municípios sobrecarregados de atribuições e competências, mas, ao mesmo tempo, desprovidos de recursos financeiros para dar conta de implementar todas essas políticas públicas. Então, concordamos plenamente. A Política Nacional de Saúde Mental, Álcool e Drogas prevê que ela seja executada no âmbito das municipalidades, mas também compreendemos as limitações e não lavamos as mãos enquanto Estado, governo do Estado, e damos a nossa contribuição com o programa Rede Abraço. Mas valorizamos, apoiamos todas as iniciativas dos municípios e da sociedade civil. E é importante dizer, o programa Rede Abraço ele vem lançando desde 2020 os chamados editais de boas práticas. Sim. O que são esses editais? São editais que visam premiar boas iniciativas que estejam acontecendo tanto nos CAPs dos municípios, como também realizações feitas por ONGs, por organizações sociais, até mesmo por pessoas físicas da sociedade civil. Então, nesses 3 anos, nós já contemplamos 69 projetos no Estado. Um total de investimento de mais de 2 milhões de reais. E este ano, agora provavelmente ainda no mês de junho, o governador Renato Casagrande vai lançar um novo edital, Edital de Boas Práticas da Rede Abraço 2023, onde a nossa meta é premiar 30 iniciativas que venham da sociedade civil, que venham dos CAPs, que venham de entidades que atuam na problemática de álcool e drogas, e nós vamos fazer um aporte financeiro para fortalecer, para promover, para patrocinar essas ações feitas pela sociedade. Porque nós entendemos que a questão da droga é complexa, é diversa. E para problemas complexos e diversos, não existem soluções fáceis e mágicas. E ninguém vai vencer essa questão, esse problema, sozinho. Sim. Então, nós respeitamos e valorizamos o que os municípios fazem, o que organizações da sociedade civil fazem, o que as igrejas fazem, o que as universidades, os centros de conhecimento acadêmico produzem nesse Estado. Como eu ia dizendo mais cedo, nós estamos em curso com 3 grandes pesquisas aqui no Estado hoje, que estão sendo desenvolvidos em parceria da FAPES, com o Instituto Jones, e com a Rede Abraço e com a universidade. Então, porque nós reconhecemos que a gente precisa somar forças para que a gente possa ir construindo. E não existe também nenhuma política pública tão boa que não possa ser melhorada e aperfeiçoada. Claro, claro. E nesse sentido está a nossa visão. Agora eu vou perguntar para você um assunto assim bem delicado, né? É sobre, por exemplo, logo no começo da nossa conversa aqui, foi falado que as drogas elas não escolhem gênero, cor, social, nada disso. E aí nós temos muito mais disponibilidade, né, para casas de homens, para mulheres. Não. E a classe do LGBT, não tem gênero, né, a gente não escolhe, né? Então, onde colocar? Tem problemas com isso? Quando a pessoa ela chega lá, igual o banheiro, né? Usar o banheiro feminino, usar o banheiro masculino. Se o banheiro tem essas problemáticas,
Imagina um local para uma casa de recuperação. Como é que é isso? Como é que é levado? Para onde é levado? De que forma? É aceito essa pessoa? Como é que é? Como eu já disse, o nosso serviço ele não olha para a identidade de gênero, ele não olha para a sexualidade, ele não olha para raça, cor, classe social. Nós atendemos pessoas, nós atendemos seres humanos. É preciso dizer de forma muito verdadeira de que a sociedade ainda tem dificuldades em lidar com a questão da homossexualidade, da homoafetividade, com as pessoas trans, com as pessoas não binárias, com os travestis. Existe, sim, essa dificuldade na nossa sociedade. E como o nosso serviço ele é composto também de pessoas, né? Essas pessoas também trazem as suas cargas. Mas nós estamos, desde 2020, 2019, 2020, trabalhando numa perspectiva de formar, de capacitar os nossos servidores e as nossas entidades credenciadas para que eles possam lidar com essa questão da melhor forma possível, tendo sempre a premissa de que é preciso respeitar as pessoas. Eu não preciso gostar ou concordar, eu tenho que respeitar. Convicções religiosas e pessoais, cada um pode ter a sua. Sim. Mas elas são de foro íntimo. Mas na Elas prática, não podem ser levadas para a arena como é que pública. funciona lá dentro? Tem Ele é problemas? atendido como qualquer outra pessoa e é encaminhado de acordo com a sua necessidade. Se ele tem uma identidade de gênero feminina, ele vai ser tratado e respeitado como tal. Se ele tem uma identidade de gênero masculina, ele vai ser tratado e respeitado como tal. Se ele tem um nome social e quer ser chamado assim, assim o será. Que bacana, que bacana. Pelo menos isso aí ele já fica mais tranquilo, né? Só vai cuidar só mesmo da Sim, drogadição, porque sim. não vai bater de frente com esse, né? Que as pessoas falam problema, mas que não é problema, né? É modo de vida e é gênero e é escolha. Agora, vocês têm consultório na rua? Não, nós não trabalhamos com nenhum tipo de abordagem de rua, nem de busca ativa, porque entendemos que isso é atribuição das municipalidades. E nessa atribuição nós não nos envolvemos a menos que sejamos acionados, a menos que sejamos chamados. Ah, tá. Então, o serviço de abordagem social ele é de competência das secretarias de assistência dos municípios. O consultório na rua ele é de competência das secretarias de saúde dos municípios. Então, o nosso serviço ele não tem nenhum tipo de busca ativa, não trabalha com nenhuma perspectiva de higienismo social. Bacana. O nosso serviço está ali para atender as pessoas que voluntariamente querem se tratar. Entendi. Bacana. Eu achei mais. Olha que eu já fui bastante vezes, né, na sua secretaria, já fui em casas de recuperação, mas hoje ficou muito mais claro muitas outras coisas para mim nessa conversa. Eu acredito que para você também que está aí, deve ter muito esclarecimento, né? Esclareceu bastante coisas. Aqui, a moça fala aqui para mim assim, nós precisamos avançar também quanto à implantação dos conselhos sobre drogas no município, né? Essa é uma carência. Eu sou presidente também do Conselho Estadual de Política sobre Drogas. Nós estamos trabalhando na perspectiva de fortalecimento e criação e implementação dos conselhos. Existe uma perspectiva de que a gente possa, inclusive, nos próximos meses, fazer o repasse de recursos financeiros para que os municípios possam criar, implementar e colocar para funcionar os seus conselhos municipais. Essa questão do controle social ela é muito importante, mas ela esbarra na pouca participação que nós temos na sociedade brasileira nessa arena pública, né, de participação. Às vezes são as mesmas pessoas que participam de todos os conselhos há décadas. Verdade. E é necessário essa participação na arena pública. As pessoas hoje têm optado em participar mais no campo virtual, né, das redes sociais, porque com isso o sujeito não tem o trabalho de ter que ir até uma reunião, não tem a responsabilidade de assumir o que fala. Então, pela rede social, ele pode xingar todo mundo, pode falar mal de todo mundo. Ainda, né? Por ainda, enquanto, não vai mudar. E a gente espera que isso mude, porque é aquilo que diz o ministro. Eu acredito que o que não pode ser dito
no mundo real também não pode ser dito no mundo virtual. E vice-versa. Do mesmo jeito vai machucar, vai doer, vai ferir, né? Sim. Então, nós aqui do Grupo CIBIEM, do Espaço CIBIEM, queremos dizer que nós estamos juntos, né, no que precisar. Nós trabalhamos aqui com saúde mental, trabalhamos com pessoas em drogadição, e no que for, né, eu vou até inscrever minha instituição lá com vocês, o Espaço CIBIEM, para também estar nesse mesmo programa aí. E que nós estamos aqui, nós estamos em Laranjeiras, nós tratamos, nós cuidamos de pessoas. Esse é o objetivo do Espaço CIBIEM. E com isso, eu quero te agradecer muito de você ter vindo aqui. Eu sei que você tem outros compromissos agora, deixou sua mãezinha lá precisando de você e veio. Essa é a responsabilidade pessoal que você assume, isso é bacana, né? Merece estar cuidando e merece todos os aplausos pelo seu trabalho que você vem desempenhando. Eu te agradeço muito de ter vindo aqui. Eu é que agradeço pela oportunidade. É sempre bom a gente poder contribuir com a informação, com o conhecimento. Dizer que o nosso programa está lá de portas abertas para você. Obrigada. E para todos aqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo, que queiram contribuir de alguma forma ou que dependam do nosso serviço. Não é vergonha procurar ajuda. Quanto mais cedo as pessoas procuram ajuda, mais fácil é o processo de tratamento. E volto a dizer, lá nós recebemos e cuidamos de pessoas. Não nos interessa a sua vida privada, não nos interessa o seu passado, não nos interessa o que elas fazem ou deixam de fazer. Desde que queiram algum tipo de ajuda para enfrentar a questão do alcoolismo e da drogadição, encontrarão na Rede Abraço um espaço de acolhimento. Muito obrigado por essa oportunidade e é sempre uma honra estar com você. Você é um dos presentes que o programa Rede Abraço me deixa. Então, e por outro lado, como servidor público, eu entendo que nada é mais satisfatório e prazeroso do que cuidar das pessoas. E eu sou muito grato a Deus, ao universo e ao governador Renato Casagrande pela oportunidade de estar num lugar tão desafiador. Bastante. Tão complexo, mas ao mesmo tempo tão gratificante. Como a gente acredita no universo e em Deus, a gente sabe que era você que tinha que estar lá, era você que tinha que estar nesse lugar para ajudar tantas pessoas. Enquanto muitos nos criticam, a gente segue salvando vidas. Exatamente. Parabéns. Obrigado. Obrigada.